Olá, pessoal. Vamos nós para mais uma aula, hoje falando sobre a Escola de Frankfurt, que foi um dos grandes centros de cultura, de filosofia, de sociologia, que surgiu na Alemanha e que fez brotar a teoria crítica. Então, a Escola de Frankfurt, ela nasceu num contexto do início das primeiras décadas do século XX, e que eu gostaria de dar um pouco desse contexto para que vocês pudessem ter uma noção mais clara de como pode surgir um pensamento novo, não é? Uma visão teórica nova, exatamente impulsionada pela realidade. Então, nas primeiras décadas do século XX, a humanidade, porque foram os países todos, eles se sentiram marcados por alguns acontecimentos bem fortes que aconteceram aí, que abalaram principalmente a Europa, que era considerado o centro do mundo, e que repercutiram depois, de uma maneira mais geral, nos outros países, e o primeiro desses eventos foi exatamente a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. E o palco principal foi a Alemanha, que foi duramente castigada nessa guerra, sendo derrotada e deixada numa situação muito desvantajosa naquele momento. O povo muito desacreditado, muito desanimado, porque realmente a derrota sofrida pelo país repercutiu grandemente no ânimo da sua população. Em 1917, aconteceu um outro fato, aqui a gente pode dizer que foi um fato inédito e um fato bem agradável, para pelo menos dentro de uma perspectiva teórica, que foi a Revolução Russa, Revolução Comunista que aconteceu na Rússia. Só que essa revolução, ela formou o que se chamou a União Soviética, porque reuniu, além da Rússia, reuniu outras 13 nações, pequenas nações, que já viviam assim, quase como satélites da Rússia, e que se juntaram formando essa confederação chamada União Soviética. Essa foi a primeira experiência socialista, né, em moldes marxistas, acontecidos no mundo. E curiosamente, ela foi, de certa maneira, de encontro ao que preconizou Marx e Engels, que era que essa revolução seria feita pelos trabalhadores, que se levantariam contra a burguesia e instalariam o Estado socialista. Ora, no contexto russo, né, onde havia ainda uma monarquia tradicionalista bem dominante, e o povo não tinha muita percepção das coisas, e além disso não havia uma industrialização muito forte, já que a economia era quase toda baseada na agricultura e na pecuária. Então, nesse momento, quem se levantou contra a ditadura dos Romanov foram os camponeses e os soldados liderados por Lenin. Então, perante isso, essa revolução surpreendente, né? Eu gostaria de ler para vocês um trecho do que diz um estudioso israelense chamado Ushi Derman, que é um filósofo e trabalha também no Museu do Povo Judeu em Tel Aviv, a respeito dessa característica da Revolução Russa. Ele diz o seguinte, abre aspas, vergonha. Essa palavra parece definir melhor o que os marxistas ortodoxos sentiram após a Primeira Guerra Mundial.
Eles perguntaram um ao outro: por que foi uma nação russa composta principalmente de fazendeiros, analfabetos, que adotaram a utopia coletivista, e não os iluminados alemães, austríacos, ingleses e franceses, que eram considerados a parte culta do mundo? Afinal de contas, a visão do nosso fundador, Karl Marx, afirmou que após a profunda crise do capitalismo, que prevaleceu no início do século XX, na Europa, os trabalhadores do mundo se uniriam em cantar uma versão gutural da Internacional Comunista. Fecha aspas. E ele ainda acrescentou, abre aspas, essa foi a triste constatação que levou os intelectuais alemães a fundarem a Escola de Frankfurt, um sinônimo para o que se convencionou chamar de teoria crítico-social, que se tornaria uma das mais influentes filosofias do século XX. Então, gente, eu continuando a detalhar o que aconteceu no início do século XX no mundo, eu também queria registrar algo que não foi uma guerra, mas foi algo que causou um impacto muito grande mundialmente, que foi em 1929 a queda da Bolsa de Nova York, que sacudiu a economia norte-americana, né? Foi um verdadeiro pavor, e essa crise monumental se espalhou pelo restante dos países, e durante algum tempo essas economias sofreram largamente, inclusive suas populações. Agora, o que foi mais impactante em termos de ocorrência nesse período foi o que se convencionou chamar a Segunda Guerra Mundial, que foi provocada pelos acontecimentos, os eventos ocorridos na Alemanha. A Alemanha, mais uma vez, foi o palco do conflito, né? Inicialmente, o causador, vamos dizer, o causador do conflito, porque a chegada ao poder de uma teoria de extrema-direita chamada nazismo, né? que pregava ideologias que eram contra as aspirações dos outros países, inclusive liderada por Hitler, que tinha o objetivo de espalhar o seu poder, espalhar todas as suas convicções ideológicas para o mundo, começando pela Europa, correto? E a principal questão ideológica que dominava o nazismo e o fascismo também, mas principalmente o nazismo, era a teoria da eugenia racial. O que é a eugenia racial? É uma teoria que diz que as raças não são iguais, não se preocupa em pensar as pessoas como parte de uma raça humana, né? Com características diferentes, mas ele definia que existiam raças puras, raças impuras, e que as pessoas que não se adequassem àquelas características definidas como raça puras deveriam ser eliminadas, porque somente um país que tivesse pureza racial é que poderia ter uma população forte e que poderia ter progresso. Bem, dentro desses critérios, os judeus foram o primeiro grupo étnico a ser perseguido e eliminado, seguido de pessoas deficientes físicas ou mentais, de ciganos, e considerada uma raça muito impura por eles, e também
homossexuais. Então, qualquer pessoa que tivesse um desvio considerado que não poderia ser aceito pela eugenia, deveria ser eliminado. Então, isso criou-se uma verdadeira batalha étnica e moral, não é? E que chegou ao ápice a levar o mundo para uma guerra global, chamada da Segunda Guerra. No sentido de atingir seus objetivos, a Alemanha invadiu a Polônia, a Alemanha invadiu a França e o objetivo era invadir outros países, depois ir para a África. Então eles iriam continuar procurar dominar o que eles chamavam o mundo, né? E foram barrados pelos aliados, a Inglaterra e outras nações, e inclusive com a entrada da Rússia inicialmente na guerra, e em segundo momento os Estados Unidos, depois que foram atacados e perderam grande parte da sua frota naval, foram atacados pelo Japão, né, em Pearl Harbor. Então, as consequências e o resultado da guerra foi que a Alemanha foi batida mais uma vez, né, perdeu mais uma vez, e foi dividida em duas Alemanhas, uma sendo controlada pelos Estados Unidos e a outra, que é a ocidental, pela Rússia. Então, isso foi o resultado. Mas como nós não estamos aqui para falar sobre a Segunda Guerra, que isso pode ser até um assunto para outro vídeo, se vocês quiserem, podem me dizer que eu posso providenciar. Mas, na verdade, o que aconteceu, isso que aconteceu, esse evento grandioso que aconteceu, o que é que deu como consequência uma Europa enfraquecida, né? Fisicamente, porque destruída pelas bombas, que precisando ser reconstruída, restabelecida, e principalmente os europeus teriam que rever, reformular conceitos que eles utilizavam antes da guerra para poder analisar a realidade que eles tinham no momento. Então, não foi somente fisicamente, não foi somente uma mudança material que aconteceu, mas também um câmbio, uma mudança no campo das ideias. Na verdade, aí é onde surge a Escola de Frankfurt como um dos caminhos pelos quais os europeus passaram a caminhar. E o mundo também, né? Então, eu quero fazer agora um breve histórico da Escola de Frankfurt, mostrando cronologicamente como as coisas aconteceram. Em 1922, um intelectual argentino, um acadêmico, muito rico, chamado Félix Veio, ele atuava na Alemanha, então ele formulou e ele organizou um seminário chamado Semana do Trabalho Marxista. Ele era um marxista. E o assunto principal do seminário era exatamente pensar como estudar na conjuntura de 1922, né, como repensar o marxismo, né, dentro da nova realidade. E no final das contas, esse seminário terminou por aprovar uma proposta de criar um instituto de pesquisa social e instalá-lo na Universidade de Frankfurt, que a maioria dos participantes, dos acadêmicos, trabalhava na Universidade de Frankfurt. Ora, o pai de Weiss era muito rico, então ele financiou, juntamente com o governo alemão, o prédio, o edifício onde ia
funcionar o Instituto e inclusive os equipamentos, tudo aquilo que era necessário para que houvesse o funcionamento dessa instalação, né? O primeiro presidente eleito do Instituto foi o economista Karl Grünberg. Então, o Instituto começou a funcionar associado completamente à Universidade de Frankfurt, né? Ora, quando começaram os primeiros movimentos de instalação do nazismo na Alemanha, como a maioria dos professores eram judeus, e diante da perseguição que começava a surgir contra esse contingente, isso criou uma preocupação muito grande entre eles e que o fizeram deslocar a sede do Instituto para Genebra, que era uma cidade da Suíça que era quase que um elemento neutro até aquele momento na Europa, e recebia todas as correntes de pensamento, todas as facções que lá quisessem se instalar. O presidente nessa ocasião era o Max Horkheim, e ele, como também era judeu, ele também se deslocou para lá. Mas acontece que logo depois, como as coisas começassem a ficar muito mais e mais fortemente nazistas, né? O governo alemão proibiu qualquer reunião de grupos que estivessem trabalhando teorias que não eram aceitas pelo Estado alemão, como, por exemplo, discussões sobre marxismo. Então, mesmo em Genebra, eles perceberam que os movimentos nazistas começavam a se espalhar pela Europa e muitos daqueles acadêmicos que militavam na escola de Frankfurt resolveram se deslocar para os Estados Unidos e foram aceitos pela Universidade de Columbia, em Nova York, e onde eles instalaram uma sede do Instituto lá, tá? Agora, lá na Universidade de Columbia, eles também passaram a exercer o seu trabalho acadêmico, né? E já que eles estavam impedidos de fazer isso na Alemanha, e eles editaram um jornal acadêmico chamado Estudos em Filosofia e Ciências Sociais, Studies of Philosophy and Social Science. E nesse jornal, eles passaram a publicar os seus estudos, as suas pesquisas, e esse meio teve grande repercussão na Europa, principalmente em toda a América e especialmente na Europa, na Inglaterra, certo? 1950, né? Depois da guerra, depois que, vamos dizer, a poeira baixou, alguns desses acadêmicos resolveram voltar para Frankfurt, né? E voltar à sua antiga universidade, ao seu país de origem, né? E entre eles estava Max Horkheim, o Theodor Adorno e o Pollack. Lá na América, né, permaneceu Marcuse, que era o filósofo da época, especialmente da juventude, tornou-se depois o filósofo da juventude rebelde dos anos 50 e 60, Erich Fromm, um psiquiatra, e Lowenthal, também Kirchner, que continuaram atuando na universidade como professores. Inclusive, Marcuse e Erich Fromm foram intelectuais que tiveram um grande prestígio aqui no Brasil, né, nos anos 60, pois as suas obras foram publicadas em português.
e eram muito festejadas pela juventude de então. Eu lembro muito bem que eu era uma leitora de Marcuse e Erich Fromm. Agora, então, vamos falar da teoria da Escola de Frankfurt. Ora, gente, durante todo esse período histórico que eu relatei e todos esses confrontos e essas tragédias que aconteceram, um pouco antes, nós tínhamos, então, duas teorias filosóficas que eram aceitas completamente, que dominavam o debate acadêmico, não é? E que eram quase que teorias oficiais para pensar a realidade de então. Que eu me refiro à teoria iluminista que surgiu no século anterior e a positivista que teve prestígio ainda há bastante tempo, né? O que era o iluminismo? Era um movimento filosófico que preconizava o domínio da razão sobre a visão religiosa, teocentrista, né? Onde Deus era o centro. Essa teoria revolucionou a sua época, porque, inclusive, porque desde a Idade Média que a Europa tinha a visão teocrática do mundo, né? E eles diziam não, que, na verdade, o pensamento humano ele teria que se centrar no ser humano, porque ele era exatamente a forma de dominar a natureza e de transformar as relações e tudo que havia, e essa visão iluminista era tida como uma luz para iluminar as trevas, né? Daquela outra visão medieval que vigorava então. E quanto ao positivismo, nós sabemos que Antônio Conte é o principal representante dessa teoria, e ele surgiu no século XIX, né, e baseava-se no desenvolvimento social que afetava o campo da ciência, afirmando que o conhecimento é que geraria um progresso infinito, né, um desenvolvimento da tecnologia, e essa evolução da organização social e o avanço moral da sociedade trariam bem-estar e a prosperidade para todos. E ele preconizava exatamente que somente a ordem, somente a organização, a visão fria do que acontecia era que poderia, exatamente positivista, que poderia provocar toda essa prosperidade e esse progresso. E nós vemos que na nossa bandeira nós temos lá ordem e progresso. Então uma frase exatamente tirada do positivismo de Comte, que vigorava, então ele tinha muito prestígio então. Agora, na visão dos acadêmicos da Escola de Frankfurt, depois de tudo isso que tinha acontecido no mundo, essas visões se desvaneciam como se fosse uma nuvem e não tinham mais sustentação para explicar o mundo novo que estava surgindo depois da guerra, né? No aspecto da moralidade, das relações entre indivíduos, tudo isso estava se desvanecendo e novos fenômenos políticos, sociais e econômicos surgiam no século XX que não tinham mais como explicar, serem explicados através dessas duas teorias que existiam aí, né? O ser humano, inclusive, para eles, tinha mudado, não era mais aquele, né? E suas necessidades existenciais e de obtenção de conhecimento também estavam transformadas. A tecnologia que começava a se desdobrar e a trazer muitas novidades e inovações,
essa iria transformar totalmente a realidade vigente, não é? E iria gestar um novo mundo onde um ser humano diferente, mais livre, mais atuante, pudesse agir como ator principal de todas as performances. As visões do iluminismo e do positivismo eram superadas e deveriam ser substituídas pela teoria crítica, pois a situação da humanidade diante dessas trágicas décadas do início do século, a situação era de regressão social e não de progresso, como essas antigas teorias preconizavam. Bom, a teoria crítica também propunha analisar as condições sociais, políticas, econômicas, não apenas como elementos de análise, não apenas para serem elementos para visualizar o que estava acontecendo no contexto, mas também utilizar esse conhecimento para transformar a realidade. E por isso é que ele estabelecia que, na verdade, a ciência ela tinha que ser engajada, ela deveria utilizar os elementos teóricos para fazer chegar às suas conclusões em termos das pesquisas, etc. Eles rechaçavam a ideia da neutralidade axiológica que era preconizada pela visão positivista. Isso aí é um outro tema que a gente pode discutir mais adiante e que eu gostaria muito de poder trazer aqui, porque há uma discussão teórica bastante relevante a respeito do tema. Agora, outra perspectiva teórica vigente naquele momento, além das duas, era exatamente o socialismo, né? que emergia depois de ser aplicado como sistema de governo na Rússia, que virou a União Soviética, e havia um questionamento grande dos intelectuais a respeito de saber se aquele sistema estava dando certo, se o sistema poderia ser aplicado a muitos países. Logicamente que essa visão era negativa, era alavancada pela perspectiva capitalista que gostaria de ser hegemônica, como é. Né? Agora, outra coisa, essa mesma corrente considerava que o marxismo estava superado, porque as ideias de Marx foram concebidas numa outra realidade, num outro contexto, e que no contexto atual de uma industrialização mais acelerada, né, onde a tecnologia era uma coisa surpreendente, na verdade, a teoria não tinha mais razão de ser para explicar tudo aquilo que estava acontecendo. E essa não era a opinião dos frankfurtianos, que diziam que, na verdade, não se devia rechaçar a teoria marxista, mas sim estudar para atualizá-la, mantendo exatamente os postulados principais da teoria, como a mais-valia, como a luta de classes, né? Como os meios de produção, etc. Todos aqueles conceitos tinham que ser mantidos, porque ela teria apenas que se atualizar em função do que estava acontecendo. Outra coisa, uma das noções centrais do indivíduo livre em relação ao seu trabalho e construtor da história, esses parâmetros tinham que ser mantidos, porque o marxismo preconizava pela liberdade do ser humano, né, nas consequências mais extravagantes que pudessem ocorrer, sempre o ser humano deveria ser o centro da discussão democrática. Outro ponto da teoria era exatamente de ver a cultura como um elemento de que se utilizava a burguesia capitalista
para impor a sua hegemonia sobre a classe trabalhadora e sobre toda a sociedade, né? Desse pensamento aí, dessa perspectiva teórica, é que surge o conceito de indústria cultural, que nós discutimos num vídeo anterior, aqui, que vocês poderão resgatar e assistir, porque eu creio que será muito interessante para que vocês façam link para o que eu estou falando hoje e possam perceber a granditude do conceito que está exposto ali, né? Agora, a respeito dessa colocação marxista, eu gostaria apenas de citar uma frase de Horkheim, que diz muito de perto o que os frankfurtianos pensavam a respeito da teoria marxista. Ele dizia que, abre aspas, a filosofia e a ciência deveriam trabalhar para libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizavam. Então, ele realmente achava que os seres humanos submetidos às injunções capitalistas, eles eram verdadeiros escravos, não tinham a liberdade que deveriam ter como seres humanos. Então, diante de todo o cenário que se apresentava, né, do pós-guerra na época, porque foi em torno de 45, 48 que foram construídas a teoria crítica, ele achavam também que se deveria construir uma análise baseada numa multidisciplinas, que seria uma visão multidisciplinar da realidade. Você não apenas se utilizaria da visão da psicologia, por exemplo, da economia, da sociologia, de forma diferenciada, mas sim essas ciências deveriam trabalhar em conjunto para poder explicar melhor o que acontecia na realidade. Agora, eu queria também, só para concluir, falar somente um pouco sobre as gerações da Escola de Frankfurt. Nós podemos destacar duas gerações bem definidas, que foi exatamente aquela que englobava os acadêmicos todos que criaram o Instituto de Pesquisa Social e que depois deram nome a essa Escola de Frankfurt, que foram exatamente Theodor Adorno, Max Horkheim, Herbert Marcuse, Erich Fromm, entre outros, mas menos conhecidos, como Max Kirchner, Frederick Pollack e Leo Lavantal. Eles foram, com toda felicidade, auxiliados, tiveram suporte de dois grandes filósofos, e foram dois grandes intelectuais que, inclusive, um deles permanece até hoje a sua obra como uma coisa duvidosa e como uma coisa atual. Eu falo de Walter Benjamin, um filósofo, e Ernest Bloch, que foram colaboradores da Escola de Frankfurt, embora não fossem professores nessa universidade de Frankfurt, mas que contribuíram grandemente para que esse pensamento da teoria crítica fosse avante. Na verdade, nós temos como segunda geração um grupo mais atual que é liderado por Jung Habermas, um conhecido intelectual que é o principal representante dessa segunda geração. A sua principal obra é a teoria do agir comunicativo. E ele, como filósofo, ele foi conhecido como o filósofo da praxis. Por quê? Porque ele considerava que a filosofia e as demais ciências elas não tinham apenas de analisar o mundo, analisar a realidade e fazer um diagnóstico, mas
diante do que eles encontravam que não estava adequado, deveriam agir para que houvesse uma transformação mais condizente com as necessidades humanas. Por isso que ele preconizava a prática da ciência, né? E as ideias de Habermas estão muito atuais até hoje, né? Existem muitas pessoas fazendo trabalhos baseados na sua teoria, inclusive, ele é um elemento muito próximo da teoria da Escola de Frankfurt, porque ele foi estudante na universidade e foi colaborador, enquanto estudante, de Theodor Adorno. Daí ele progrediu nos seus conhecimentos e tornou-se professor na mesma faculdade. Agora, além de Habermas, eu vou citar o nome aqui de outros intelectuais que não são tão conhecidos, mas que também têm tanta importância ou uma importância semelhante à de Habermas, que são Axel Honneth, Albrecht Wellmann, Oscar Negt, Franz Newman e Alfred Schmidt. E a maioria desse grupo é também de judeus, né? E tem seu trabalho focado na teoria crítica, e isso faz com que essa teoria permaneça sendo renovada e sendo mantida como bem atuante. Bem, gente, nós chegamos ao final e o que só me resta agora agradecer vocês terem ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, usem os comentários para fazer suas críticas, para dizer o que vocês gostariam de terem ouvido com mais ênfase. Para mim é muito importante ter essa visão de quem assiste os meus vídeos para que eu possa melhorar a minha atuação, certo? Também eu gostaria que vocês dessem o seu like aqui e se inscrevessem no canal. Isso faz com que o canal tenha uma dimensão maior em termos de divulgação e eu possa ter mais pessoas vendo os meus vídeos e podendo ter um conhecimento maior sobre alguns temas que eu trato aqui, especialmente na área de metodologia, que eu me proponho a auxiliar quem dá os seus primeiros passos na seara acadêmica, e até mesmo quem já trabalha com a ciência, mas que não teve a oportunidade de ter um curso de metodologia mais adequado ou mais prolongado, porque metodologia, como é uma área muito específica, é preciso que a gente sempre esteja procurando descobrir coisas dentro dela. E eu estou aqui exatamente para ajudar quem quiser chegar e assistir os meus vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.